paz do Senhor a todos, que a maravilhosa graça e paz do nosso Deus esteja sobre a nossa vida, como sempre tem sido e estado. E também ainda nesses dias de confinamento, que Ele nos socorra e nos abençoe, a suportarmos e vencermos todos esses momentos. Vamos dar continuidade à nossa meditação em Abacuque, capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 1 do capítulo 2, que dizem assim as palavras do Senhor. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija, por isso oferece sacrifícios à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Que Deus aplique sua palavra ao nosso coração. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Santo Deus e nosso bendito e querido Pai, louvado seja o Senhor para sempre. Te exaltamos, ó Deus, e te bendizemos neste momento. Muito obrigado, ó Pai, por tua bendita palavra. Palavra, ó Deus, poderosa, santificadora, ó Deus, regeneradora. Palavra que dá vida. Assim como sempre faz, ó Deus, ao falar ao nosso coração. Ser exaltado, ó Deus, ser engrandecido, seja louvado, ó Deus, entre todos os povos, que as nações te rendam glória, que a nossa nação nesse momento, ó Deus, te dê toda a glória, o nosso estado, a nossa cidade, ó Deus, aqui em Pirá, te dê toda a glória, Senhor, que a tua igreja te renda louvores, que as nossas famílias, que a nossa casa, que a nossa vida, Senhor, seja para a tua glória, Pai. Louvado seja o Senhor para sempre. Ó Deus, abre o nosso entendimento e mais uma vez fale ao nosso coração para a glória e louvor do Senhor. Assim oramos em nome e pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, aqui nós temos claramente o momento em que o profeta ele vai orar. Ele vai não ver agora, apresentar como ele fez no primeiro momento a sua queixa, o seu clamor naquele momento ali de angústia por estar vendo tudo aquilo, mas agora ele vai orar a Deus, ele vai apresentar ao Senhor alguns pontos que nós precisamos aqui observar. Esses versículos 14 ao 17, eles mostram claramente que a descrição de quem é esse povo. Um povo que é idólatra, uma nação que está vindo, uma nação pagã que está vindo contra o povo de Deus, uma nação que tem os seus deuses, que tem as suas adorações e que usa a sua própria estratégia, que usa a sua própria destruição para o seu próprio louvor. Como nós vimos no final da meditação passada, no versículo 11, cujo Deus deles é o poder. Então, o que esses inimigos estão fazendo, e quem são esses inimigos, melhor dizendo, os babilônicos, que aqui é descrito como os caldeus, eles são povos que eles vão usar aquela vitória, ou aquele momento de punição sobre o povo de Deus, para se exaltarem, para se endeusarem, para continuarem em seus sacrifícios, para adorarem aos seus falsos deuses. E é isso o que Abacuque vai descrever aqui.
Eu queria observar com os amados nesse momento, nessa meditação, no momento que chegamos desse livro, um livro curto de apenas 3 capítulos, mas que nos mostra uma situação tão extraordinária, trazendo verdades tão magníficas. Eu queria ver com vocês, observando o seguinte, né, e aqui eu tiro a expressão do grande pastor norte-americano já com o Senhor, R.C. Sproul, em seu livro, né, A Oração Muda as Coisas. Não, a oração não muda nada, né? A oração não muda nada em relação a Deus ou em relação aos decretos de Deus, né? A oração, ela muda a relação nossa, a oração ela muda a nossa realidade. A oração ela muda o nosso observar, a forma como nós vamos lidar com as circunstâncias, como nós vamos lidar com a própria adoração, né? Então, ela nos leva a descansar no Senhor, a confiar mais no Senhor e cada vez mais no Senhor, a depositar a nossa adoração e entregar a nossa adoração e louvor ao Senhor. A oração é um meio de graça pelo qual podemos ter acesso ao trono do nosso Deus. E o próprio Deus nos deu esse acesso, o próprio Deus nos deu esse meio de graça maravilhoso pelo qual pudéssemos como que desabafar também, ter uma válvula de escape, como figuradamente falando, em nossa alma, para que a gente pudesse ir até Ele. A isso nós temos muitos salmos de lamento, né? Muitos salmos onde os salmistas derramam-se diante do Senhor, derramam sua alma, né? Então nós podemos, por meio da oração, ter essa maravilhosa graça da parte de Deus. E isso tudo com reverência. Nós vamos ver isso aqui agora, observando esse texto. Esse acesso, ele não é a garantia de que nós vamos ser atendidos como nós queremos, né? Nós vamos ser atendidos como nós estamos ouvindo, vendo aí em uma pregação tão louca, né, pelo mundo afora, em determinar Deus, em mandar em Deus, colocar Deus no nosso bolso e passá-lo como um cartão que passamos em algum lugar, então Deus vai solucionar os problemas. Não, a oração, esse acesso não vai ser a garantia que nós vamos ser atendidos como queremos, mas é a garantia que nós seremos atendidos. Atendidos como Deus já determinou, como o Senhor já estabeleceu, né? Então, aqui nós temos o descansar no Senhor, o crermos nos decretos do Senhor e orarmos a palavra do Senhor. Por isso nós precisamos, sobretudo, conhecer os decretos do Senhor, conhecer os estatutos de Deus. Voltar a estudar as Escrituras, voltar a ler as Escrituras sistematicamente, voltar a meditar nas Escrituras individualmente, em família, não abandonar as programações e cultos, não abandonar as reuniões da igreja, o que tem sido, por vezes, tão desprezada pela igreja do Senhor. O assunto não me interessa. Se fossem lá movimentos para enriquecer, eu até ia. Nós queremos isso, né? O homem, se ele quer, são as coisas dessa terra. São aquilo que Deus e aquilo que o abençoador pode dar, mas as coisas passageiras. Eu não quero nenhum Senhor. Eu quero só um Salvador. Eu quero só um doador de bênçãos. Eu não quero um Senhor sobre a minha vida. Essa é a marca, como que de forma geral, da religião na nossa nação. E aí então precisamos voltar a estudar os decretos de Deus e podemos perceber isso em questões bem práticas aqui mesmo nessa oração do profeta Abacuque. Nós podemos ver aqui alguns destaques que eu gosto de dar com vocês. Primeiro, a oração aqui ela é descrita de uma forma belíssima. A primeira coisa que a gente vai encontrar nessa oração, nos versos 12 e 13, pelo menos assim é que eu consigo enxergar, nós temos que mesmo diante da terrível situação, nós temos a forma da oração. Como é que a oração deve ser feita? E aí, em primeiro lugar, nós temos aqui o profeta exaltando a majestade divina, exaltando a Deus. Olhe novamente para o texto, versos 12 e 13. Não és tu desde a eternidade, ó Deus, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar, pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é
mais justo do que ele. Então, em primeiro lugar, nós podemos ver aqui um profeta, o servo do Senhor, descrevendo ao próprio Senhor. Então, nós vamos ver isso na caminhada dessa meditação, no desenrolar dela, né, observando, né, um pouquinho da oração que o Senhor nos ensinou em Mateus, capítulo 6, em Lucas, capítulo 9. E aí descrever e ver que Deus já havia ensinado o seu povo. Deus já estava ensinando essa mesma oração, essa mesma forma de orar, essa mesma maneira de como se chegar e como ir até o Senhor mesmo. Primeira coisa é exaltar a Deus. E aqui nós temos alguns destaques. Primeiro, é eterno, né? Senhor é eterno. Esse destaque da palavra Senhor, todo em maiúsculo aí, né? Que é aquele, como diz na teologia, o nome impronunciável de Deus. Alguns traduzem por Yahvé, né? Javé, algumas versões Adonai. É de onde vai derivar, né, a palavra Yahvé, ou Jeová, né? Que é uma tradução, mas uma tradução de origem em si alemã, mas que vai estar ligada ao mesmo nome que era impronunciável. Né? Um tetragrama no hebraico que eles não pronunciavam esse nome por temor, porque esse nome ele faz referência ao Deus da aliança. E aí você tem também santo. Então essas três palavras, ou três atributos, melhor dizendo, que pertencem a Deus, que são, né, da essência do Senhor. Então ele vai descrever e dizer, ó eterno, ou seja, o Senhor que não teve início, o Senhor que sempre existiu, que não depende de homem nenhum, que não depende de governo nenhum, que não depende de circunstância financeira, que não depende de igreja alguma. O Senhor eterno, ó eterno Deus, o Senhor que sempre existiu, o Senhor que não terá um fim, que sempre existirá. E ele diz mais, a palavra Senhor, como eu falei há pouco, é a palavra que vai se referir àquele que tem todo o poder e todo o governo. Ele faz o que ele quiser, tudo é dele. Até aqueles que não aceitam, aqueles que dizem que ele não existe, ele é Senhor sobre tais. Os rebeldes, né, os homens se rebelam contra o senhorio dele. Mas ele é quem rege, quem dirige. Ninguém está solto nesse mundo. Nenhum governante que tem poder de destruir ou de assolar uma nação ou outra está solto fazendo o que quer. Por mais que a justiça na nossa nação ou em outros lugares sejam torcidas, o Senhor está coordenando todas as coisas. E no fim a justiça do Senhor prevalecerá, porque Ele tem o tempo determinado e Ele tem a forma determinada dele mesmo agir. E aí então quem é esse Senhor? Aquele a quem tudo pertence. Então isso que Abacuque está dizendo, Senhor, Deus maravilhoso, tudo é teu. E ele vai trabalhar com a santidade no final dos versículos, final do versículo 12 e versículo 13. É aquele que é santíssimo, que está supremamente separado de toda a criação em característica e essência, que não pode ser corrompido, não é corrupto, não é corrompido pelo mal, como toda a criação está, depois da queda em Adão, depois do Éden. Agora toda a criação está corrompida, mas Deus não, Ele permanece santíssimo, o único que é capaz de expiar pecados. É a Ele que Abacuque está orando. Então ele começa exaltando. Em segundo lugar, os versículos 14 a 17, o profeta ele vai apresentar a real necessidade. Até mesmo com detalhes que o próprio Deus já sabia muito bem, pois Ele sabe de todas as coisas. Até mesmo antes que aconteça, pois é Ele quem decreta e quem rege tudo e todas as circunstâncias. Tudo está debaixo do seu domínio. Mas ainda assim, essa oração, Deus nos dá, o Espírito Santo nos mostra, por meio de Abacuque, que nós podemos chegar até o Senhor e nos curvarmos a Ele, depois de termos o exaltado, depois de termos louvado com o reconhecimento de quem Ele é, do que Ele faz, e chegarmos agora e apresentarmos as circunstâncias, os momentos em que estamos passando, a dor que estamos sentindo, o que está causando o caos, até mesmo uma indignação em total submissão, e não há dúvida que é em total submissão e reverência, quando Abacuque está
não agindo aqui como muitos loucos fazem, né, em determinar, em afrontar Deus, como se pudessem, claro. Não, ele está indo em reverência, mas em total confiança de que ele pode ir até Deus. E Deus irá ouvi-lo, e Deus irá escutar a sua oração, porque é um Deus de compaixão, de clemência, e sobretudo um Deus que é fiel à sua própria palavra, e é isso que Abacuque está fazendo aqui. Ele, Senhor, tu és santo. Esse povo, eles são ímpios, idólatras, eles vão usar esse mal que estão fazendo conosco para idolatria, para te provocar ira contra a tua santidade. Eles vão usar o teu próprio povo. Vejas o que está acontecendo, Senhor. Perceba que toda a oração dele, todo o seu derramar, a apresentação de sua queixa não é apenas de um coração que quer gritar ou trocar socos com Deus, como se pudesse, né, se fosse possível. Não, ele está em toda a reverência. Isso está atrelado ao versículo 13. Tu que és puro, tu que és santo, tu que não podes contemplar, tu que não podes ver tais coisas, estás calado. Tu que não podes sustentar o perverso, está prevalecendo, Senhor, porque toleras, porque te calas. E aí, por fim, a oração, ele apresenta no verso 1 do capítulo 2, humildemente, como devemos terminar as nossas orações, na dependência do Senhor. Seja feita, Senhor, a tua vontade. Seja feita, Senhor, o teu querer. Eu vou esperar, Senhor, eu vou me colocar na minha torre de vigia, no meu lugar de confiança. Isso é fabuloso. Eu vou me colocar no local da minha esperança e vou aguardar no Senhor. Não como um audacioso ou como um ambicioso que diz, não, vai acontecer. Isso não acontecer é porque não teve fé ou porque deu pouco dinheiro, como a gente por vezes ouve em alguns locais ou por meio de algumas pregações. Não, ele não está aqui com ambição. Ele não está aqui com ganância, interesseiro. Ele está humildemente aguardando a resposta do Senhor. Ele quer ver o que Deus vai fazer. Ele espera o que Deus vai fazer. Depois de clamar, o profeta descansa. Nós temos um salmo que... Alguns salmos vão falar sobre essa verdade, mas tem um que eu gostaria de dar destaque aqui, que é o Salmo 39. Salmo 39 é um salmo muito interessante do rei Davi, que ele vai apresentar a Deus a sua queixa, ele vai apresentar o seu lamento, e parece um salmo de um desesperado, parece uma oração de alguém que não tem mais esperança. E perceba em algumas palavras do próprio rei Davi, Salmo 39, verso 4, dá-me, ó Deus, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Verso 12, ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino, como todos os meus pais o foram. Desvia de mim um olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. É como se Davi estivesse pedindo a Deus, Senhor, se afaste, Senhor. Senhor, eu não quero mais te ouvir, Senhor. Eu não tenho mais por que existir, essa é a minha situação, o Senhor está punindo, o Senhor está castigando, eu não aguento mais. Parece que é assim que ele tem apresentado a sua oração nesse salmo. Um lamento de alguém que está perdendo as esperanças. Mas aí a continuação, né, porque a sociedade bíblica ela vai trazer essa divisão, mas no Salmo 40, o primeiro verso, eu vou ler até o 5, diz assim, Salmo de Davi, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Ele me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, verso 5. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo,
Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Que maravilha, irmãos, amigos, que maravilha nós podemos ver essa expressão tão magnífica do salmista. E o Espírito Santo nos dá essa graça de podermos ter esse acesso glorioso e bendito ao Senhor. Que maravilha! Abacuque, ele não está sendo um audacioso ou interesseiro. Abacuque está fazendo o que o servo do Senhor deve fazer. Eu queria ver com você algumas observações e aplicações acerca da oração nas nossas vidas. Primeiro, a oração ela deve ser feita a Deus. Não existe outra ordem nas Escrituras, pois Deus é o único que pode nos atender, é o único que pode nos socorrer, porque é o único que pode esquadrinhar o nosso coração. Isso é descrito no nosso Catecismo Maior, o Catecismo Maior de Westminster, adotado por nossa igreja. Ele escuta os nossos rogos. É o único que pode perdoar pecados e até mesmo conceder uma resposta aos clamores. Nós não podemos crer e não devemos crer em nenhum outro e nem dirigir nossas orações a nenhum outro, senão a Deus somente. É assim que a Bíblia ensina. Somente a Deus devemos prestar culto, a adoração, e a oração faz parte do nosso culto. A palavra do Senhor também nos ensina que nós devemos orar em nome de Jesus. Orar em nome de Cristo, queridos, é orar em obediência aos seus mandamentos, é orar com confiança em suas promessas, é pedir a misericórdia por amor dele mesmo. Não é uma mera menção do seu nome, não é somente dizer o nome Jesus como uma espécie de amuleto, é realmente crer nesse nome, é crer em Cristo Jesus, a segunda e bendita pessoa da Trindade, Deus igual ao Pai, Deus igual ao Espírito, Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade Santíssima, Deus único e verdadeiro. O que a mente finita tenta entender e tenta discutir, mas não aceita o que a bendita palavra tem apresentado. Mas é a Ele, é em nome de Cristo que nós podemos chegar a Deus. Devemos confiar, devemos ter uma real devoção a Ele, porque somente por meio de Cristo seremos aceitos. A pergunta 180 do nosso Catecismo Maior assim responde, somente por meio de Cristo. Por causa do pecado em nossas vidas, nós estamos totalmente afastados de Deus e ninguém pode se chegar a Deus sem um mediador. E o mediador que Deus separou é somente Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro mediador. Não há outra forma de nós nos chegarmos a Deus senão por meio de Jesus Cristo. É por isso que a oração deve ser feita no nome dele. Nós estamos tomando, nos apropriando da sua pessoa, em seu nome nós estamos indo ao Pai, estamos orando. Ninguém pode nos levar a Deus senão Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, eu repito. Isso é descrito em muitos textos, como por exemplo em João 14, verso 6. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim, Romanos 5, Romanos 6. Mas também, queridos, em Romanos capítulo 8, versículo 26, a palavra do Senhor nos diz assim acerca da operação e obra da terceira pessoa da Trindade. Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então nós oramos somente ao Pai, em nome do Filho, com o auxílio do Espírito Santo. A terceira e bendita pessoa da Trindade nos ensina a orar, pois nem orar o que ou como nós sabemos. Somos habilitados pelo Espírito Santo, que nos socorre em nossas fraquezas, a como devemos orar. A oração de Abacuque está sendo conduzida pela iluminação e inspiração do Espírito Santo, para que não somente fosse uma oração para ele e para o povo, mas que ficasse registrada para nós, como palavra bendita de Deus.
Por isso nós temos que nos curvar à palavra do Senhor e aprendermos por meio dele mesmo como e por que orar, por quem orar. A palavra de Deus é a regra para a nossa oração, e não o nosso coração ou os nossos sentimentos, ou até mesmo os nossos desejos. Temos que ter muito cuidado com isso. Cristo ensinou os seus discípulos a orarem, e a oração ela deve começar com a exaltação. É assim que Cristo ensina o Pai Nosso. Foi assim que Cristo ensinou o Pai Nosso que estás nos céus. A oração feita ao Pai: santificado seja o teu nome. A adoração e a exaltação. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E então depois as nossas necessidades, os pedidos por perdão a um Deus santo, o clamor em arrependimento por purificação. Pai, santificado seja o teu nome. É assim que a oração deve começar. Se não é assim que você tem começado as suas orações, você precisa corrigir as suas orações urgentes. Você precisa ir a Deus como Ele mesmo ensinou a nós para que fôssemos a Ele. Independente das circunstâncias, primeiro exalte e adore ao Senhor. Louve a Ele. Descrevendo, declarando o que Ele mesmo é, como Ele se revela em Sua palavra. E aqui o profeta faz isso, Abacuque faz isso. Eterno, Senhor, Santo, o meu Santo. O que nos torna santos, porque quem declara santo não é a igreja, é Deus que declara santo, quando Ele separa um povo para si. E essa palavra santo, ela quer dizer separado. Então fomos separados por Deus para sermos santos com Ele, santificados, e um dia alcançarmos a libertação de todos os pecados, onde nós não pecaremos mais. E teremos então uma vida que glorifique e honre ao Senhor perfeitamente. A pergunta 190 do Catecismo Maior de Westminster diz assim: o que pedimos na primeira petição, que é santificado seja o teu nome? Pedimos reconhecendo a inteira incapacidade e indisposição que há em nós e em todos os homens de honrar a Deus como é devido. Pedimos que Ele, pela sua graça, nos habilite, nos incline a nós e a todos a conhecê-lo, confessá-lo e altamente estimá-lo pelos seus títulos, atributos, ordenanças, palavras, obras e tudo aquilo que Ele se dá a conhecer, e a glorificá-lo em pensamentos, palavras e obras, que impeça e remova o ateísmo, a ignorância, a idolatria, a profanação e tudo quanto o desonra, que pela sua soberana providência poderosa oriente e disponha tudo para a sua própria glória. É isso que nós oramos quando dizemos santificado seja o teu nome. Estamos pedindo a Deus tudo isso, estamos clamando para que Ele intervenha. E é assim que nós devemos entender. Então, depois de glorificarmos e exaltarmos o Senhor, podemos então apresentar a Deus as nossas queixas. Deus, Ele sempre instruiu o seu povo, e aqui o profeta Abacuque está fazendo isso. Ele está exaltando a Deus, ele está apresentando a Deus a sua queixa. Então, depois de exaltarmos a Deus, é assim que devemos começar as nossas orações, podemos colocar diante de Deus os nossos sentimentos, com cuidado, com reverência, baseados não no nosso gosto em si mesmo, ou nas nossas preferências, ou nas nossas necessidades em si mesmas, mas naquilo que é prometido por Deus. Quando Ele promete que vai sustentar-nos, quando Ele promete que vai nos abençoar, quando Ele promete que vai curar, que vai restaurar. Não é restaurar por restaurar. Porque se a ferida foi aberta, se a guerra foi estabelecida para que Ele fosse exaltado, enquanto Ele não foi exaltado, a guerra não cessa. Enquanto a igreja não for santificada, enquanto os seus desígnios não forem estabelecidos, não há restauração. E nem toda doença haverá restauração. Muitas irão gerar morte, nem toda guerra terminará com um acordo de paz. Muitos voltarão para casa e continuarão inimigos para o resto da vida.
Mas os propósitos do Senhor, os desígnios do Senhor serão estabelecidos, porque os céus e a terra passam, mas as suas palavras permanecem para sempre. Quantas pessoas estão nos túmulos hoje que morreram inimigas? E de repente gerações ainda carregam essas inimizades, até que intervenha, o Espírito Santo intervenha, e Deus, trabalhando os corações, traga restauração. Quantas epidemias e pestes já se passaram no mundo? Quantos já morreram por causa delas? Quantos já foram libertos delas e curados delas? Passa-se os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Todas essas coisas, queridos, elas passam, elas têm o seu início e o seu fim. Somente Deus é eterno. É por isso que nós devemos descansar somente no Senhor. Devemos crer nele, devemos confiar nele, devemos exaltá-lo, devemos adorá-lo constantemente. Porque ele não passa, ele não muda. Ele existiu desde antes de tudo e ele existirá sempre. Deus é descrito como eterno, ele é o Senhor, ele faz o que ele quer, conforme ele apraz. Por mais que a gente queira que seja diferente, por mais que a gente brade que seja diferente, ele vai fazer o que ele quiser. E nós não temos que nos submeter como que apenas servilmente atendendo, já que não tem jeito. Não, é como filhos, é como servos do Senhor, dizendo: tu sabes o que é melhor, Senhor. E se nesse momento a dor é o melhor, se nesse momento, Senhor, a tristeza é o melhor, louvado seja o teu nome, tu sabes o que é melhor. Nós não aprendemos a viver isso. A nossa fé não foi amadurecida. Ficamos nas meninices daqueles que determinam e decretam, daqueles que colocam Deus e as Escrituras em satisfação do homem, e não o contrário. Quando Deus deu a sua palavra para que nós venhamos o satisfazer, o exaltar, o adorar. Foi para isso que ele nos deu a sua bendita palavra. Para que mesmo apresentando as nossas queixas, como Abacuque está fazendo, e nós podemos fazer, e temos feito em nossos clamores, para que Deus traga a resposta e solução à situação da nossa nação, que não é somente uma situação de um vírus. Esse vírus nos trouxe alertas, esse vírus nos colocou de repente dentro de casa, e não quero pegar aqui as discussões da briga de poderes, das campanhas políticas que se fazem, né? Os acordos que se fazem para que ganhem-se e tenham-se poderes. Eu não quero aqui pegar essa discussão. Eu quero que nós entendamos, irmãos e amigos, e observemos que Deus está coordenando e controlando todas as coisas. Ele é o Senhor. Só Ele é o Senhor. Creia nisso. Descanse nessa verdade. Apresente a sua oração em humildade a Deus. Não só pelo coronavírus hoje, ou pela situação financeira do Brasil, ou pela situação moral do Brasil, mas apresente pelas questões que você também tem, pelos seus problemas, pelas suas dificuldades, por aquilo que você tem enfrentado anos a fio, por aquilo que não foi tratado em seu coração, pela falta de perdão, pela sua inimizade, pelos seus rancores. Coloque tudo isso diante do Senhor e apresente a Deus a sua queixa, o seu lamento, aquilo que os irmãos ou aquilo que os outros fazem contra você. Em vez de murmurar, em vez de você estar vivendo em inimizades, coloque diante de Deus e faça como o salmista. E por vezes, irmãos, e não desprezando, né, os momentos de desesperos e a depressão de ninguém, mas por vezes o sentido é tirar a própria vida, né? Parece que essa é a resposta, e nós muitas vezes banalizamos o sentimento dessas pessoas. Quando Davi diz: olha, Senhor, se for assim, é como se ele dissesse: não me esqueça, Senhor, me risque, Senhor, eu não quero mais, Senhor, não, eu não estou aguentando mais. E aí há um hiato, nós não sabemos o tempo que ele volta a dizer: esperei confiantemente pelo Senhor. O seu desabafo não era de um homem que está brigando e discutindo com Deus, está tentando medir forças com Deus, mas de um coração que está sendo derramado diante do Senhor, pois ele sabe quem é o seu Senhor. Davi, ele não pecaria contra Deus. Davi, ele não seria um leviano contra Deus. Abacuque não está sendo um leviano contra o Senhor. Ele sabe quem é o Senhor. E é por isso que por vezes a nossa oração não tem sido uma bênção e não tem sido louvor a Deus, porque nós não sabemos quem é o nosso Senhor. Nós não conhecemos a Deus. Nós não o honramos, nós não o santificamos, nós não o exaltamos. E então nós não vamos ter esperança. E então não vai restar esperança. Porque a nossa fé, como diz Paulo,
Nós somos os mais infelizes dos homens, porque elas se limitam a essa terra, escrevendo aos Coríntios, a primeira carta no capítulo 15. Se a nossa fé está limitada a essas coisas, nós somos os mais infelizes dos homens. Nós não entendemos o Evangelho. Porque, queridos, nós estamos vivendo enclausurados, sim, em obediência, mas eu não quero me referir a isso. Eu quero me referir a que nós estamos vivendo em uma circunstância, uma situação de uma fé que faz com que a gente cave mais alicerces nessa terra. Quando a fé bíblica, quando Deus nos chama a nos arrancar dessa terra e nos fazer olhar para os altos céus. É isso que Abacuque está fazendo quando ele diz: vou me pôr na minha torre de vigia, no meu lugar de confiança. Cristo é a nossa torre de vigia hoje. E a esperança do profeta ali era também as promessas do Senhor. Ele estava crendo em Deus e esperando em Deus. Cristo agora na nova aliança, ele descortina tudo aquilo que os irmãos do Antigo Testamento passaram. E hoje nós podemos orar: esperarei em Cristo, me agarrarei a Cristo, confiarei nele para sempre, porque ele nunca vacilará. O inimigo é cruel, o inimigo é feroz, é terrível. A minha situação ela é terrível. A minha situação ela é desesperadora, mas continuarei confiando no Senhor. E vai chegar o dia em que nós vamos declarar: esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E pode ser que a gente não venha dar esse brado de glória e louvor a Deus nessa terra, mas um dia estaremos diante do Senhor, o exaltando para todos sempre, quando nenhum mal mais existirá. Que essa seja a tua esperança, que essa seja a nossa esperança, e que a palavra de Deus ela guie e conduza as nossas orações. Que Deus edifique as nossas vidas, que Deus nos faça esperar nele. Por isso, meu querido, se desligue das coisas dessa terra, vá até o Senhor, sozinho, feche a porta do seu quarto, ore a Deus, leia a sua palavra, cante louvores ao Senhor, ore novamente pela sua palavra, reúna a sua família, orem a Deus, cantem louvores ao Senhor, leiam e meditem na sua palavra, depois orem novamente ao Senhor. Aguardemos a hora que nós vamos retornar para congregar, quando vamos estar juntos como igreja, para ouvirmos o Senhor, para louvarmos o Senhor e para ouvirmos o Senhor e voltarmos às nossas atividades normais. Ele fala conosco, nós responderemos em adoração, ele falará conosco e nós responderemos em nossos atos, em uma vida transformada, em uma vida mudada para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe e que nós possamos orar como o profeta Abacuque, adorando a Deus, apresentando diante do Senhor a situação e as circunstâncias, mas sobretudo descansarmos no Senhor, aguardarmos da parte do Senhor. Pode não ser o que eu quero ouvir, que Ele vai falar, mas o que Ele vai falar sempre será o melhor. Pode não ser o que eu quero que aconteça, o que Ele vai fazer, mas sempre o que Ele fizer será o melhor, porque Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor, encerrando nossa meditação hoje. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu nome para sempre, ó Senhor. Glórias, ó Deus, e louvores sejam dados a Ti. Tu és o Deus bendito, eterno, imutável. Tu és, Senhor, todo o consolo, toda a fortaleza. Tu és o Senhor dos exércitos. Tudo está nas Tuas mãos, ó Deus. Tu dominas sobre tudo e todos, ó Deus. Toda a glória seja dada ao Teu nome. Ó Pai, temos vivido dias difíceis. Temos visto, ó Deus, e acompanhado guerras sem fim. Quando pessoas, ó Deus, se associam a mentiras, a bandidos, ó Deus. Quando as filosofias dos homens estão cegando até mesmo a Tua igreja, Senhor. E nós temos caminhado, ó Pai, de uma forma tão assustadora. Quando, ó Deus, as nossas
ideias e os nossos gostos, ó Pai, eles valem mais do que o sangue do Teu Filho, porque eles nos fazem até mesmo separar irmãos que o Senhor tem comprado com o sangue precioso do Teu Filho. Porque queremos defender, ó Deus, as nossas ideias, os nossos pontos de vista, queremos defender, Senhor, a nossa realidade financeira. Ó Deus, tenha misericórdia, ó Pai, e abençoe, Senhor, a nossa nação, não somente nesse momento, ó Deus, diante desse vírus, mas diante desse caos moral, desse caos ético, ó Deus, em que a Tua própria igreja está emaranhada, Senhor. Quando a verdade se esvaiu, quando o relativismo, ó Deus, tem imperado, quando, ó Deus, as negociações falam mais alto, quando, ó Deus, até mesmo dentro da Tua igreja, nós mudamos a Tua palavra por conveniências, por interesse, Senhor. Estamos maculando a Tua santidade, ó Deus, estamos envergonhando o Evangelho, Senhor, e nós sabemos disso e pedimos-te perdão, Senhor. Em nome de Jesus, nos perdoe. Ah, Senhor, mas em Cristo nós cremos que o Senhor irá restaurar, que o Senhor irá, ó Deus, avivar a Tua obra como o Senhor já fez em outros tempos, quando tiraste a Tua igreja das trevas. Que o Senhor mesmo, ó Deus, nos dê essa paz, nos faça descansar no Senhor. E se essa situação não passar, ó Deus, com esse vírus, creio que ela passará um dia, quando não mais existirá a maldade no coração de nenhum de nós. Ó Deus, quando não mais existirão os nossos próprios interesses, mas colocaremos a Tua causa em primeiro lugar. O Teu nome sobre todas as coisas e o Teu louvor, Senhor, sobre tudo e todos, ó Deus. Esperaremos, ó Pai, no Senhor. Esperaremos em Cristo, ó Deus. E é por meio de Cristo que nós oramos ao Senhor, clamando que o Espírito Santo ilumine as nossas vidas e nos edifique para a Sua própria glória e louvor. Assim oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a nossa cidade, né, a sua cidade, aqueles que têm nos acompanhado no canal da igreja, tá? E que Deus edifique assim as nossas vidas, abençoe a nossa nação.